Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio Dev Talks. Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco diferente, mas que não deixa de ser interessante, pelo menos para mim, acredito que para vocês também vai ser super interessante e proveitoso esse conteúdo. Vamos falar um pouco sobre arte em geral, gestão de espaço cultural, enfim. Hoje eu tenho um convidado especial aqui ao nosso lado, Marcos Mantuan. Marcos, fique à vontade para comentar um pouco de você, fale um pouco da sua carreira, fique à vontade. Bom, primeiramente eu quero agradecer, ao Bruno, ao Matheus pelo convite. Eu estou muito feliz, de verdade, até porque para mim é como se fosse uma volta às origens. Eu sou lemense, embora tenha saído de Leme há muito tempo, acho que eu tinha meus 17 anos, e nunca mais voltei no sentido de falar sobre o que eu fiz, a minha carreira e tal. Então, para mim está sendo um privilégio estar aqui dividindo com vocês a minha experiência, a minha vida, parte da minha vida acadêmica também. Enfim, muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos a sua presença aqui. Exatamente, a gente que agradece por ter aceito o convite. Eu acho que cultura é um negócio que interessa a todo mundo, embora um pouco deixado de lado, mas a palavra está contigo, mano. Tá bom. Bom, eu vou me apresentar um pouquinho então, porque, como eu disse, eu saí há muito tempo de Leme, né? Depois que eu saí... Bom, primeiro, a minha carreira começou realmente quando eu fiz 14 anos. Eu fui convidado para participar de um concurso no Banco do Brasil, então, hoje não existe mais, mas naquela época a gente dava o nome de menor aprendiz, menor estagiário, que era o office boy, né? Uhum. Então, aquele guardinha que tinha aquele uniforme azulzinho e tal, não sei das quantas. Então, eu entrei no Banco do Brasil em 1980, fiquei aqui em Leme até quando eu fiz o concurso para entrar para a carreira administrativa do banco mesmo, né? Então, em 84, eu fui para Campinas e lá eu trabalhei em todas as áreas do Banco do Brasil e tive uma sorte muito grande. Eu acho que até... a arte, a cultura, ela sempre me pautou, né, na verdade. E depois de Campinas, depois de 10 anos em Campinas, eu na verdade, fui convidado para participar da criação da Secretaria de Comunicação do Banco do Brasil naquela época, né? Isso foi em 94. Naquela época não existia diretoria do Banco do Brasil ainda, né? A gente estava dando um pontapé, um embrião do que é a diretoria de comunicação e marketing hoje. E nessa diretoria acontecia de tudo, acontecia publicidade legal, a imprensa, o RP e também os patrocínios de projetos culturais, né? Então, inicialmente eu cuidei de alguns projetos, e depois, né, eu estou dando um panorama, né, dessa minha carreira, mas depois eu sei que nas perguntas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Criei alguns projetos para o Banco do Brasil, e aí eu trabalhei no Centro Cultural Banco do Brasil, que é um braço cultural do banco. Então, naquela época, só existia o Centro Cultural do Rio de Janeiro. Depois eu participei, né, da equipe que abriu o Centro Cultural de Brasília. Tive o privilégio de implantar São Paulo, né, fiquei em São Paulo vários anos, e depois fui para o Rio de Janeiro, durante 4 anos. E nesse tempo eu também participei do embrião do CCBB Belo Horizonte, né, como a gente estava recuperando todas as informações, a história do prédio e tal, para poder abrigar o CCBB lá depois de alguns anos. Enfim, a minha carreira foi uma carreira assim que eu tenho muito orgulho, né? Tive o privilégio de realizar muitos eventos, incontáveis eventos. E aí, depois do banco, que eu me aposentei, eu trabalhei ainda no Instituto Brasileiro de Museus, né, que é um órgão federal, uma autarquia, e essa autarquia cuida de, além de 30 museus, 29 museus, na verdade, federais, entre os maiores e os menores. Ela é responsável por toda a museologia brasileira,
toda a política, todas as diretrizes, tudo que o museu tem que cumprir em termos de legislação, enfim, é como se fosse o IPHAN, mas o IPHAN dos museus. Então, até porque o IBRAM nasceu do IPHAN. E aí, depois desse período no IBRAM, eu trabalhei no SESI, no Serviço Social da Indústria, e fui convidado para coordenar um projeto de implantação de um museu de arte, ciência e tecnologia em Brasília, né, que vai inaugurar agora, né, mas eu me desliguei há um tempo. E, basicamente, a minha carreira profissional, resumidamente, né, foi essa. Mais uma vez, começou aqui em Leme, e aí a minha parte acadêmica, eu também fiz algumas, além da graduação em economia, eu fiz 3 especializações, né? Uma especialização em comunicação, a outra em comunicação empresarial e uma outra em marketing. Tive o mestrado em estética e história da arte e o doutorado em artes visuais, né? Então, basicamente, também é isso. Ligado à cultura e à arte. Na verdade, assim, a minha intenção, na verdade, não foi nada planejado. Né? As coisas foram acontecendo. Então, conforme eu ia galgando a minha vida profissional e sabendo que eu estaria entrando no universo da cultura, que é um universo extremamente complexo, subjetivo e muito, para quem não tinha experiência como eu, muito difícil, né, nos primeiros momentos. Aí eu me preocupei, eu falei assim, eu tenho que me preparar, né? Assim, não dá para confiar só na intuição, ou então na sua boa vontade. Até porque a sua origem vem da economia, né? Exatas. Né? Exatamente. E sabemos que a cultura não é exatas. Exatamente. Mas, mesmo na economia, sabe o que me fez desviar? Foi a matéria de marketing que eu tive na economia. Então, quando eu tive contato com a matéria de marketing, e na época, na verdade, assim, como eu fui para Brasília a primeira vez, né, foi exatamente essa minha paixão que eu tinha por eventos. Sim. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar na área de cultura. Então, assim, naquela época, não sei se vocês lembram, tinham os vôleis, né, os vôleis de praia, os vôleis indoor e tal. E eu me ofereci para ser voluntário na Superintendência do Banco de São Paulo. E essa superintendência gostou do meu trabalho, né, como voluntário, e me indicou para Brasília. Por isso que eu fui para Brasília, na verdade. E quando eu cheguei em Brasília, eu comecei a ter contato com a cultura, né? Aí... Marcos, qual o grande desafio você enxerga? Imagino que lá atrás, quando você começou a estruturação toda, cultura já hoje, nos dias atuais, já é uma barreira para muita gente. E eu acho que hoje vem dificultando, através da tecnologia da informação e o acesso à informação muito rápido. Hoje o cara está no Google, ele vai dar uma googleada e ele, de certa forma, acessa um museu de arte moderna, sei lá, de Amsterdã. E talvez na cabeça dele não é tão importante a visita. Ele está vendo as imagens, ele está vendo os quadros, as esculturas e tudo mais, e na cabeça dele uma visita presencial não é importante, porque ele consegue googlear e saber as informações. Ele pouco lê sobre alguma obra e ele já acha que ele é o suficiente. A gente sabe que é diferente quando você vai no museu, você sente o clima, o cheiro, a luz, é tudo diferente. Como que isso o jovem pode entender que agrega para ele como conhecimento e que esse conhecimento expande horizontes e que ele não basta ser técnico, não basta ter só cultura técnica na área que ele está atuando, não importa. Ele tem que ter um pouco mais soft, ele tem que ter um pouco mais de horizontalização dessa cultura. Como que se enxerga isso? Olha, eu não desmereço nenhuma das duas coisas, né? Primeiro,
o contato dessa pessoa, assim, a ida dessa pessoa dentro do museu, então assistir uma peça teatral, ir no cinema, tal. Agora, a parte tecnológica também ela é importante, mas agora eu vou falar o meu ponto de vista em relação a isso. Então, eu não quero desmerecer esse acesso à tecnologia via site e tal. Até porque eu já trabalhei com um projeto numa plataforma que tinha exatamente esse objetivo, que era entrar dentro do museu, elencar lá algumas obras e dar um zoom naquela obra e com todas as explicações e tal. Enfim, era um programa muito interessante. Mas nada substitui você ir numa exposição, nada substitui você ter contato com o público, ou então nada substitui a emoção que você sente quando você está lá dentro. E outra, na verdade, a arte, ela não traz só coisas boas, muito pelo contrário, às vezes ela traz coisas ruins também. Ela provoca, né? Claro. Um dos papéis mais importantes da arte, na minha opinião, é exatamente esse. É você ser provocado, é você ser questionado, é você tirar você do seu lugar comum, tirar você do chão mesmo, né? E muitas vezes as reações são as mais inesperadas possíveis, né? Então, isso eu não vejo como substituir por uma tecnologia, né? Eu até tento entrar nesse universo com mais atenção, né? Agora mesmo está saindo não, tem a história do non-profitable token, o NFT, né? Sim. Que é exatamente a tecnologia pura, é uma realidade paralela, né? Mas, poxa, você tem uma propriedade de uma obra, mas essa propriedade, sabe, ainda... Sim, ela é uma propriedade, mas é uma obra de arte, mas é digital. Isso. É complexo, e né? aí você pode vender, você tem a escritura, mas aí? Você não pode pegar, você não pode ver, você não pode trazer mais perto, mais longe, você não pode interagir com ela. Claro. Né? E o que você fala é um ponto que eu gosto muito. Eu acho que cultura em geral, não só um museu, uma arte, um livro, eu acho que a cultura de forma geral ela é provocativa. Sim. Ela tem que ser provocativa, porque se ela for passiva, eu vou ler por ler, eu vou ver uma obra por ver. Eu acho que o grande propósito de cultura é que quanto mais cultura você agrega para o seu conhecimento, mais a sua cabeça não pensa de uma forma linear. Ela pensa de uma forma expansiva, com várias... Se fosse no mundo de TI, fala assim, ela abre várias threads, né? Ela abre várias correntes de pensamento que se colidem em algum momento. E dentro do teu cérebro começa a gerar essa provocação. Então eu acho que essa cultura... essa visão, essa ida, essa percepção, ela é fundamental. E eu vejo que muitas vezes, a gente discute muito aqui entre a gente, às vezes, o jovem, e não só o jovem, as pessoas até mais velhas, estão esquecendo disso. Você acha que isso, nesses últimos 2 anos de pandemia, ajudou um pouco esse processo, acelerou esse processo? Como que você vê isso daí? Em relação ao acesso? Ao acesso, ao ir no museu, procurar uma cultura, procurar uma leitura que não está na tua área. Será que você enxerga que isso pode ter gerado alguma dificuldade nessa pandemia? Ah, sim, com certeza, né? A dificuldade foi em todos os sentidos, né? Mas na minha área, por exemplo, tudo fechou, né? Tudo fechou, a gente ficou, acho que meses, anos, para poder ir para um espaço expositivo, ir para um cinema, ir para o teatro. Até agora ainda tem restrições, né? Então, o que eu acho é o seguinte, que teve sim uma adaptação, né, das pessoas. Quem gosta de arte não deixou de consumir arte. Não, assim, pode não ter ido fisicamente no espaço, então, mas assim, não deixou de ler um livro, então se aprofundou no universo da internet, né? Eu acho que a internet também deu um suporte grande para que as pessoas não pirassem nesse período também, claro, né? Porque é difícil. Foi difícil e continua sendo, né? Eu mesmo, particularmente, eu comecei a frequentar eventos culturais de novo, e olha que eu sou da área, eu sou um viciado em frequentar
tudo, mas foi muito pouco tempo. Então, assim, o que eu acho tá tudo aberto, né? Mas tem que se cumprir os protocolos. Né? E, por exemplo, vamos citar aí uma sala de exposição. Ela vai ter limitação de público para entrar, não vai ser livre como era. Né? Assim, então, tem algumas regras que foram se adaptando. Né? Eu até ia comentar, desculpa interromper, Marcos, a tecnologia ela tem um papel facilitador nessa história, contextualizando com a pandemia, por exemplo, facilitou muito o acesso à arte, porque espaços físicos foram fechados, mas o outro lado da história, o outro lado da moeda, é que ela pode ser um fator limitante para algumas pessoas. Idosos que não têm facilidade de usar um computador, um celular, ou até mesmo questão de desigualdade social, pessoas que não têm condição financeira de ter um celular, ter um computador. Na sua perspectiva, como que foi esse desafio, esse cenário? Como você lidou como um gestor cultural? Como você lidou dentro desse cenário? Na verdade foi assim, a gente não tinha esse planejamento, né? Então assim, tudo foi sendo reinventado a cada dia. Você imagina, a gente trabalhava nesse projeto lá do Museu de Brasília. Eram equipes presenciais, né? Então a gente estava muito acostumado com reuniões, com debate e tal, não sei das quantas. Agora, nesse caso, a gente teve um facilitador, porque a gente já tinha um esquema preparado, porque a equipe que nos dava a consultoria era uma equipe americana, então a gente já estava totalmente ambientado com a plataforma do Zoom, acho, do Teams, alguma coisa assim. Ou seja, tudo online. Então, assim, de certa forma, a gente não teve um tranco muito grande, como a maioria teve. Mas, em relação aos limitadores, sim, você tem toda a razão. Tem faixas etárias, tem classes sociais que não têm o acesso, então, a inteligência no sentido de saber mexer. Eu mesmo, tem coisas que eu não sei mexer na internet, no celular, tal, então não é nenhum fato desmerecedor, né? Mas são obstáculos, eu vejo como obstáculos. E com a minha experiência antes da pandemia, por exemplo, na época que eu trabalhei com vários projetos, inclusive no CCBB, uma das nossas preocupações era exatamente isso, dar acesso a todos os públicos, Então a gente adaptava os projetos para dar acesso às pessoas que tinham alguma deficiência. A gente tinha projetos voltados para moradores de rua, a gente tinha projetos voltados para os idosos. Então, assim, não exclusivos, mas inclusivos. Né? Na verdade, o nosso maior desafio era esse. E era transformar uma instituição que aparentemente era elitista numa instituição que realmente abrigasse todo esse povo. Por que hoje, estamos falando do Banco do Brasil, o Banco do Brasil hoje com uma grande experiência na sua carreira. 40 anos. 40 anos. Imagina, fiquei idoso, o Banco do Brasil já achou muito. Mas como o Banco do Brasil é uma instituição privada, de certa forma, como que as outras instituições privadas deveriam estar preocupadas com esses aspectos também? Como elas podem ajudar isso daí? Como a gente pode ajudar? Nós, claro, somos uma empresa menor, muito menor, mas como que as empresas podem ajudar a divulgar, a criar essa expectativa, essa vontade, esse desejo pelo consumo de uma forma geral? O brasileiro ele sai do Brasil, vai lá fora, na Europa, consumir cultura. Mas, às vezes, ele esquece que o Brasil também tem cultura. Será que todo mundo tem claro que o Brasil tem lá 30 museus? Onde estão esses museus? Quais são os espaços? Quais são as histórias? Eu acho que nós vamos entrar mais para frente, mas a própria história de Leme se confunde. E talvez nem nós, que estamos mais acostumados, que teoricamente estamos preocupados com isso, a gente não conhece a história daqui. Então, como que isso... Falo de instituição privada, que é onde a gente está, no mundo que a gente está. Mas não só a instituição privada, também tem as públicas. Mas como nós, da instituição privada, podemos ajudar nesse aspecto? Olha, bom, primeiro que eu penso, né? Quando uma empresa agrega a sua marca a iniciativas culturais, sociais, esportivas, na verdade, o que ela está querendo? Ela está querendo se comunicar com o público por meio disso, né? Então, assim, o Banco do Brasil, na verdade, ele investe
investiu, né, e investe até hoje nos CCBBs, em outros projetos culturais, e não vou nem falar do restante, que é o esporte e tal, mas principalmente para melhorar a imagem dele, né, para melhorar, para retribuir o investimento que a sociedade faz, né, para a sociedade. Pode ser um discurso teórico? Pode ser, mas se todas as empresas fizessem um pouquinho disso, a gente estaria com a cultura numa situação muito melhor, né? Então, e outra, existem incentivos fiscais, né, que a empresa pode se utilizar para apoiar projetos, se engajar em algumas causas culturais, por exemplo. Então, a minha vida praticamente inteira, na minha carreira praticamente inteira, foi tentar seduzir as empresas, tentar seduzir os gestores, os diretores de marketing a serem um pouquinho generosos com a cultura, né? E a cultura é a representação da nossa sociedade, né? Então você falou uma coisa muito interessante, que é fato mesmo. As pessoas, muitas, talvez a maioria, que viaja para o exterior, lá elas vão frequentar os museus, elas vão para isso, né, porque é um status, vão frequentar igrejas também como museus, né, porque as igrejas são museus. Fui visitar uma igreja barroca. Mas dentro do Brasil a gente tem isso? Então, assim, assim, até, assim, bom, enfim, o anseio dessa pessoa que vai para Paris, por exemplo, é bater uma foto com a Mona Lisa atrás, né? Assim, não tem noção, né? E outra, nós temos um acervo cultural nesse país inenarrável, incrível. Nós não temos tantos museus como deveríamos, a verdade é essa, né? Nós temos aproximadamente 4 mil museus em todo o território nacional. 4 mil museus. Eu não tinha ideia disso. Entre federais, estaduais, municipais e privados, né? É um número muito baixo. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos têm 35 mil ou 40 já. É muito museu lá. Então, 10 vezes a gente tem que ver com olhos mais carinhosos para a nossa memória, para a preservação, né, do nosso patrimônio, que está tão em risco e que realmente é a essência do povo, né? O que nós somos sem a história, né? Nada. Dentre as exposições que você organizou, desses trabalhos, qual foi a que mais te marcou e que você fala, óbvio, todos você vai ter orgulho, mas essa aqui eu levo como, olha, algo pessoal? Eu vou citar duas, tá? Mas eu vou citar duas. A primeira que eu vou citar, na verdade, é uma exposição que eu fiz quando inaugurei o CCBB de São Paulo, né? Mas pegando o gancho daquela pergunta que você me fez lá atrás, que é sobre o elitismo e tal. Não, sobre o elitismo não, na verdade é assim. Quando a arte provoca emoções, né? Quando a gente provoca realmente. Nós decidimos fazer uma exposição de abertura de um prédio recém-tombado, na verdade um prédio tombado, no centro de São Paulo, um prédio lindo, totalmente restaurado, 2 anos de obra, Aí convidamos um artista que hoje ele é morto, mas ele estava completamente em atividade na época, que foi em 2001, e o nome dele é Tunga, e é um dos artistas mais importantes que a gente tem, e mais valorizados, inclusive. E o que ele fez, esse artista? Na verdade, ele destruiu o prédio. Ele trouxe, na verdade, a proposta conceitual da exposição era trazer o caos do centro de São Paulo para dentro do prédio. Então, assim, ele trouxe a forma como a população de rua vive. Então, ele encheu o prédio de cobertores, ele encheu o prédio de caco de vidro, ele colocou material pontiagudo em tudo quanto é canto. Então, assim, foi uma exposição de extrema importância, é antológica até hoje, mas assim, o que a gente teve de reclamação e de briga, porque onde já se viu
fazer tudo isso num prédio que acabou... Bom, depois da exposição a gente teve que pintar o prédio de novo, para você ter uma ideia. Então, assim, mas foi uma exposição incrível, uma exposição assim que realmente quem foi não esqueceu. Então, assim, realmente ela marcou a vida de muita gente. Sim, foi provocativo. E aí deu o recado de que chegamos em São Paulo. Não tenha dúvida. Você entrar em São Paulo, ou você entra e faz a diferença, ou então você é melhor ficar bem longe, né? Porque ali o que não falta é instituição cultural de porte. E cultura de forma geral, né? Agora, eu, na verdade, nesse período que eu trabalhei, eu fiz muitas exposições. Cada evento tem uma história, assim, muitas vezes, na época era trágica, né? Mas, assim, hoje eu, com o distanciamento histórico, dou risada. Né? Mas eu vou falar uma que foi, talvez, a que me deu maior orgulho. Né? A gente conseguiu trazer, pela primeira vez na América Latina, uma exposição com um acervo do Museu d'Orsay. Então foi uma exposição com os impressionistas, né, com os artistas impressionistas. Então a gente conseguiu trazer 76 obras que nunca tinham saído do museu, para você ter uma ideia. 76 obras que estavam na parede do museu, não estavam na reserva técnica. E foi uma exposição que a gente foi uma operação de guerra. Foi uma operação de guerra para receber esse acervo. Em poucos meses eu tive que abrir mais um andar no prédio, tive que tirar a área administrativa, que ocupava o andar de cima, e transformar num espaço expositivo para caber todas essas obras. Né? Eu vou dar um dado. A gente recebia, com média de público diária, 2.000 pessoas, que era um número grande. Na temporada dessa exposição, a gente recebeu uma média de 11.000, 12.000 pessoas dia. Caracos! E eu fiz 4 finais de semana ininterruptos. O que é isso? A gente abria sexta-feira, para dar conta do público, né? A gente abria sexta-feira, 8 da manhã, e a gente fechava no domingo, meia-noite, sem parar. Poxa, e a fila gigantesca dando volta no quarteirão, enfim. Foi recorde de público, foi recorde de retorno de mídia, foi assim, todos os prêmios que a gente podia receber, a gente recebeu. E então foi realmente a exposição que mais me trouxe orgulho de poder compartilhar, né? E aí fica a gratidão aos patrocinadores, que não foi só o banco, foram outras empresas, mas assim, é essa generosidade de você querer, você poder, né, patrocinar alguma coisa e poder compartilhar isso com o público. E aí entra o acesso a todos os públicos, né? Então, assim, era tudo de graça, não se pagava absolutamente para entrar. Então entrava todo mundo. E aí, assim, foi incrível, foi uma exposição assim bombástica. Legal. Marcos, você comentou que participou da implantação do Centro Cultural do Banco do Brasil em 2001, em São Paulo. Nós entendemos de implantação de ERP. Como que é uma implantação de um centro cultural? Eu imagino que se um projeto de ERP, que não é tão complexo, complexo, eu imagino implantar um centro cultural que envolve patrocinador, eu vou começar, empresa... Assim, tão complicado, mas assim, é tão gostoso também, né? Porque é uma das coisas que mais também me dá alegria. Você imagina o que é um centro cultural dentro de um banco? Eu não faço ideia. Primeiro, a cultura de um banco é completamente diferente da cultura do espaço cultural, né? Com então, certeza. Assim, a partir do momento que um banco decide abrir um espaço cultural, ele tem que saber, ou então ele vai descobrir no meio do caminho, como foi o caso do banco, o que aquilo gera, porque aquilo ali, durante muitos anos, por exemplo, o CCBB do Rio de Janeiro, ele foi tratado como o filho... Vamos cuidar desse filho, mas bem longe. Vamos dar dinheiro para ele, para ele não incomodar a gente, né? Sim. Então tá.
Só que os anos foram se passando, o sucesso foi acontecendo, né? E o que aconteceu? Chegou uma hora que o banco começou a se voltar para o CCBB, né? Assim, tentar entender, né, na verdade, o que aquela instituição estava fazendo, por que ela estava sendo tão falada, por que ela estava dando tanta mídia positiva, né? Então, assim, vamos tirar proveito disso, né? Claro. Só que daí tem o lado B, né? O lado ruim também, porque quando aconteceu isso, aí o CCBB também perdeu muitas das suas liberdades, na verdade seja dito. Então, assim, a gente teve que né, eu mesmo fui resistência o tempo inteiro de não abrir mão dos preceitos de uma instituição cultural. É muito difícil, mas durante muito tempo a gente conseguiu. E então, abrir uma instituição cultural, primeiro, você tem que saber, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um plano de atuação, você tem que saber qual é o lugar que você vai, por que aquele lugar, por que aquele prédio, qual é o público que você quer atingir. Qual tipo de cultura você vai ter. Qual é a grade de programação. Né? Então, não é simples assim. Quando tem uma instituição que foca, por exemplo, numa única linguagem cultural. Não, eu vou abrir um centro cultural só com cinema. Né? Mesmo assim, você tem que saber qual é o público que você vai querer atingir, não é? Né? Ou você vai apresentar blockbuster, ou então você vai apresentar mostra do cinema africano, iraniano, entendeu? Então, no meu caso, a instituição que eu cuidei, ela já tinha como gene, como DNA, atender os diversos públicos. Então a coisa fica mais complexa ainda, porque você vai abrigar ali gente que gosta de exposições, gente que gosta de teatro, mas mesmo assim dentro dessas áreas tem todo Claro, uma subdivisão, né? Uma subdivisão, né? E ali é uma vitrine, né? Então, se der alguma coisa no banco, você vai lá, você briga com o atendente, enfim, já resolve. Qualquer coisa que aconteça dentro de uma instituição cultural reverbera numa velocidade, reverbera é explosivo. Tá? E, em outra ponta, você tem uma marca tradicional, como exatamente, o Banco do Brasil, que respinga, e eu acho que a pressão... Porque, imagina, como você disse, o banco é uma instituição muito cartesiana. Uhum. E, na outra ponta, quando você está falando em cultura, não é cartesiana. É diferente a forma. Talvez o CEO que está lá de cima, ele vem de uma forma que ele quer resultado. Ou ele não entende o que está acontecendo. E, cara, hoje a gente sabe que velocidade da informação é assim. Então divulga muito, imagina a pressão que não deve ser simples. Eu falei só do público, né? Mas assim, você lida com subjetividades o tempo inteiro. Você lida com artista, você lida com produtor, você lida com a equipe técnica, você lida com os governos, porque você depende dos governos, né? Para te ajudar na iluminação externa, para te dar as autorizações, porque tudo você tem que ter autorização para fazer. E eu fazia lá ainda não só eventos dentro do espaço. Então, na grade de programação do CCBB também tinha os eventos externos. Então eu ocupava o Anhangabaú, a Praça do Patriarca, ia fazer exposições e eventos nas estações de metrô. Ou seja, a ideia era, como o prédio lá é pequeno, a ideia era exatamente provocar uma capilaridade da nossa programação dentro de todas as regiões de São Paulo. Atuar de forma expansiva. Atuar de forma expansiva. Né? Expansiva, Como você vê hoje esse desafio para os próximos anos dentro do Brasil, que não entrando em política, mas como você enxerga esse desafio para que essas instituições, como o Banco do Brasil, continuem nos projetos de investimento ou que novas instituições, estou falando das empresas de grande porte, continuem gerando isso? Estamos entrando na discussão da lei do Rouanet, se tem, não tem, volta, não volta. Como que você enxerga isso aí? Tem uma tendência de ter não um retrocesso, mas diminuir esses itens ou não? Como que você está enxergando isso? Olha, eu vou tentar ser o mais isento possível na minha resposta. Né? A lei Rouanet, ela incentivou muitas empresas a apoiarem os projetos culturais. Então ela cumpriu um papel importantíssimo. Não há
pelo menos assim, até onde eu conheça, não há outro país que tenha uma lei similar, né, como essa. Então, durante a minha carreira toda, eu assim, sou uma pessoa que usou muito e usei a Lei Rouanet, na verdade, assim, em 2 momentos, né? Primeiro, para convencer os patrocinadores, os apoiadores e tal. E uma empresa, ela só vai apoiar um projeto cultural se ela tiver incentivo, se ela tiver algum retorno. Claro, tem a área de marketing, mas a área de marketing ela está interessada em outras coisas também. Né? Não é só apoiar a cultura, né? Mesmo o banco. Né? O banco tem... E uma instituição privada, ela está orientada a resultado. Claro. No final do mês, do ano, do período, ela tem que olhar a DRE lá e ela tem que ser positiva. Então, eu não tenho dúvidas. Se ela não tem um incentivo, é difícil convencer um boarder, outros executivos a que se investe no projeto. Por mais que o marketing é importante, ele vai talvez dar prioridade para uma publicidade direcionada ao produto do que uma publicidade indireta, né, que está sendo gerada pelo marketing de apoio. Bom, se a gente não tivesse a Lei Rouanet, a gente não teria trazido o impressionismo, a gente não teria trazido uma série de outras exposições que a gente trouxe, uma série não, a maioria delas, né? Foram raras as exposições que a gente não tinha o apoio da Lei Rouanet para convencer essas empresas a nos ajudar. Então, eu sou realmente um defensor da Lei Rouanet. Infelizmente, ela teve um fim, né? Essa semana, inclusive, o criador da lei faleceu. E agora a gente teve a notícia ótima ontem que o Congresso realmente aprovou, derrubou os vetos, né? Sim. Da lei Paulo Gustavo e da lei Aldir Blanc. Então isso é um respiro importantíssimo. A cultura. E não vai ser suficiente mesmo, mas já é muita coisa para quem não tem nada. Sim, eu imagino. Em 2007, Marcos, até puxando um gancho aí sobre a Lei Rouanet, em 2007 você foi nomeado como conselheiro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CNIC. A CNIC tem um papel aí de oferecer pareceres sobre a permissão de uso desses recursos. Naquela época, como que era feito esse parecer? Você sabe explicar um pouco como que funcionava? Sim. Eu participei de 2 gestões da CNIC, né? E o que é a CNIC, na verdade? Ela existe até hoje, mas atualmente eu acho que ela não está tendo muita atividade, né? Infelizmente. Mas é um grupo de pessoas, são especialistas, são pessoas legitimadas, são pessoas que representam a sociedade civil e pessoas que representam o governo. Né? Então, esse grupo de especialistas, cada um na sua área, né, compõe o que se chama CNIC, a comissão. São pareceristas, então cada projeto que pretendia o incentivo da lei passava por essa comissão, os pareceristas, que éramos nós, fazíamos os nossos pareceres, não necessariamente, claro, aprovava, não aprovava, pedia ajustes, né? E era um momento importante para que a gente conseguisse viabilizar muita coisa que não seria viabilizada sem o incentivo da lei. Né? Então, cada gestão que eu participei foram 2 anos. Então, fiquei lá 4 anos. Legal. Marcos, eu sei que você recebeu uma condecoração bastante importante aí, como Cavaleiro de Ordem de Artes. Queria que você comentasse um pouquinho isso aí, porque nós esquecemos, às vezes, os nossos, não heróis, os nossos gestores, artistas, e muitas vezes até o que as pessoas fazem. E talvez, como você falou muito cedo de Leme, talvez ninguém tenha ideia que a gente tem um lemense com uma grau de importância dessa. Comente um pouquinho para nós isso daí. Bom, eu fico até constrangido, né? Mas, bom, enfim, vou pegar então, agora o gancho, né? Uhum. O que eu acabei Mas isso de falar. É importante. Às vezes a gente fala, porra, não temos um lemense luz. Como não? A gente tem muita gente em Leme trabalhando e fazendo coisa importante por aí. E como? E como temos, assim, eu acho que nós vamos entrar depois outra pergunta, mas
Quantos lemenses a gente tem hoje que não são importantes para o Brasil e a gente esquece deles? É verdade. Bom, mas enfim, eu acho que eu não estou nesse time não, mas então, de qualquer maneira, foi um momento muito especial na minha vida, na minha carreira, talvez tenha sido o ápice, né, do reconhecimento. E é um prêmio, uma condecoração que eu recebi do Ministério da Cultura da França, né, do governo francês, e que tem essa honraria, né, e eles a cada ano eles concedem para algumas pessoas nos países onde a França tem representação cultural, representação diplomática, né? E essa honraria, na verdade, foi me concedida por conta da exposição do impressionismo, né, por conta de toda essa repercussão que teve, por conta de todos os resultados, e até para o governo da França foi um sucesso que eles não imaginavam, né, que isso ia acontecer. E aí o consulado da França de São Paulo me indicou, eu não sabia, né, na verdade, eu fiquei sabendo só quando realmente a condecoração veio. E foi um momento muito lindo, porque realmente às vezes você trabalha. Chega uma hora que veio... Estamos falando que um outro governo está reconhecendo isso, né? Agora é engraçado porque eu tenho lá a medalha, eu tenho o diploma, mas eu acabei esquecendo dele. Agora você me lembrou, né? Então assim, ele está na estante lá. Mas foi realmente uma condecoração muito importante. É importante porque significa que você não está, o seu trabalho não está sendo visto só dentro do Brasil, mas está sendo visto fora também. Não é um prêmio que qualquer um ganha, acredito. Não. E talvez no Brasil não vamos ter você. Não tivemos 2, 3 desses de prêmio. Então assim, eu acho que é importante. A gente não pode esquecer que e a gente esquece às vezes que os prêmios, as condecorações, os reconhecimentos, eles são importantes para a gente, porque eles alimentam o ego. E esse alimento que o ego precisa dele. E ele veio lá atrás de uma provocação cultural, quando lá dos 14 anos você começou no Banco do Brasil. Então acho que isso é muito importante, a gente esquece às vezes disso. E Marcos, o que precisa para conseguir essa condecoração? Se é que eu posso fazer essa pergunta. Na verdade, o que precisa... Agora eu vou me colocar do lado de quem me concedeu a honraria. Claro. Né? Vou falar assim, bom, por que o Marco? Né? Porque, na verdade, na época, eu acho, né, que é uma pessoa que foi uma ponte importante para trazer a cultura da França e divulgar a cultura da França aqui no Brasil. Então, assim, é uma forma, é como se fosse um responsável por um intercâmbio cultural importante, né? Então, realmente, aquela exposição ficou marcada no nosso calendário e a partir daquele momento, olha só como que foi bacana essa exposição. A partir do momento que a gente, durante a exposição e depois, essa exposição nos ajudou a entrar no circuito internacional de exposições. Porque assim, o Brasil, até aquele momento, era um país assim que vinham exposições internacionais, evidentemente, mas nenhuma desse porte. E a partir daquela exposição a gente conseguiu trazer Picasso, a gente conseguiu trazer uma exposição sobre o Renascimento do Vaticano. Que legal. Então, assim, outras e tantas, né? Porque é uma lista... Claro, porque daí abriu a porta. Aí o Brasil... Não, o Brasil abriu a porta, sim, mas o Brasil começou a ser respeitado. Por quê? Porque para o Museu d'Orsay emprestar essas obras, que não dá para você mensurar o valor, né? Ele precisa confiar. E a gente deu todas as condições, garantias e etc. Aliás, muito mais do que eles têm lá em Paris. Né? Claro. A gente foi muito mais pressionado para garantir que realmente nada tinha de errado. E nada aconteceu de errado, muito pelo contrário. Que bom. Então, eu acredito que é isso. É uma pessoa que foi importante para poder viabilizar algum projeto, alguma realizar um intercâmbio. Muito legal, parabéns e que orgulho para a Leme, né? Muito legal. Obrigado. Marcos, puxando um gancho sobre o que o Bruno falou sobre lemenses serem reconhecidos aí no mundo afora, eu sei que uma tese de doutorado sua foi sobre a Yolanda Penteado, uma lemense, e a minha pergunta é, quem foi Yolanda Penteado e qual a relação dela com a arte? Bom, eu saí muito cedo, mas vocês estão vendo que eu não desgarrei da cidade. Não. Né? Continuei com... Bom,
Bom, Yolanda Penteado foi tanta coisa, eu vou tentar resumir, né, na verdade. Primeiro, por que Yolanda na tese, né, que eu fiz? Essa era a pergunta que eu ia fazer. Ah, é? Por que você escolheu a Holanda? Por quê? Tá. Na época, antes de chegar no doutorado, então, a minha dissertação de mestrado foi sobre a gestão. A gestão puxada para a minha gestão no CCBB. Claro. Então, foi uma dissertação assim, muito bacana, muito interessante e tal. E quando a minha orientadora do doutorado falou assim, que tese vamos fazer? E aí ela começou a me sugerir, né? Falou assim, olha, a gente poderia pegar uma personalidade, poderíamos mostrar o lado dessa personalidade, o lado da gestão, né, dessa personalidade, ou então descobrir alguma coisa dentro dessa pessoa que pudesse estar linkada com o que você fez no mestrado. Ela mesmo falou assim, eu lembro até agora, não dá para falar, por exemplo, do Titilo Matarazzo, porque muita gente já falou dele, sim, tem teses e teses e teses, tal, não sei das quantas. Quando ela falou a palavra Titilo Matarazzo, eu falei assim, mas a Yolanda foi... Daí me veio, né? A Yolanda Penteado foi casada com ele. Uhum. Eu falei assim, pronto. Aí eu comentei com ela, o que a senhora acha? Porque assim, ela conhece a Yolanda, claro, né? O que a senhora acha de eu falar sobre a vida ou tentar resgatar a importância dessa mulher no cenário cultural, no cenário da arte moderna brasileira? Ela quase desmaiou. Ela falou assim, pronto, deu, né? Deu match. Deu match. E aí foi. Mas daí, assim, o interessante dessa parada foi o seguinte, que neste momento eu estava pensando exclusivamente numa pessoa que eu pudesse falar da experiência que ela nos deixou, de tudo que ela nos deixou, mas assim, à luz da gestão. Só que eu tenho outro lado com a Yolanda. Eu tenho outro lado com a Yolanda, que é, assim, a minha família trabalhou na fazenda dela, que é a Fazenda Império. Uhum. Então, o meu avô foi o administrador dos cavalos dela. A minha mãe foi camareira. A minha tia foi dama de companhia. E toda a família morou na colônia. Caramba, tem toda uma relação. Então. Tem uma relação. Eu vi Yolanda. Né, quando eu tinha lá meus 4 anos... Porque a Yolanda, ela até morrer, ela deixou uma mesada para o meu avô, mas era mixaria, né? Então, o carinho que ela tinha com alguns funcionários, e então nesse momento eu a vi, né? Eu tinha lá meus 4, 5 anos de idade, mas foi. Então, assim, o que eu quero dizer, resumindo, é que quando eu decidi fazer a tese sobre a vida de Yolanda Penteado, 2 coisas pesaram. Essa da gestão, e a outra, essa relação afetiva que a minha família né, tinha com ela. E foi uma tese muito bonita. Então, quem é Yolanda Penteado? Né? Respondendo. Yolanda Penteado foi a maior, um dos maiores mecenas que esse país teve. Ela foi responsável pela existência das principais instituições culturais que hoje até hoje existem, e vai existir muito tempo, né? Então eu vou dar alguns exemplos. E não vou me resumir, quer dizer, eu vou me resumir nessas instituições. A Yolanda Penteado, se não fosse Yolanda Penteado, nós não teríamos a Bienal de São Paulo. Ela que fez com muita garra, né? O que ela fez na primeira Bienal de São Paulo, hoje precisaria de pelo menos 3 anos de antecedência. Puxa, ela fez em 6 meses. Né? Claro que ela contou com a ajuda de muita gente, né? Do marido, né? Que era o Titilo. Ela contou com a ajuda da Maria Martins, que era uma artista na época, mulher do embaixador e tal. E, na época, o governo, né, da época abriu as portas para a Yolanda, e ela foi mundo afora, e conseguiu, até no papel de uma embaixadora, né, porque ela era muito diplomática, ela conseguiu seduzir, acho que dezenas e dezenas de países, ela conseguiu trazer centenas de artistas e
quase 2.000 obras, né, para a primeira edição da Bienal. Ela cuidou da segunda Bienal. Na segunda Bienal, inclusive, que foi em 1954, Yolanda Penteado trouxe, né, e fez uma festa aqui na Fazenda Empírio, que foi inesquecível, né? Na verdade, a pedra fundamental da Vera Cruz foi dada aqui, então ela trouxe artistas, ela trouxe os políticos. Então, a Fazenda Empírio, ela sempre foi usada também como uma forma de sedução dessas pessoas que tinham dinheiro para apoiar, né? Dessas pessoas que tinham dinheiro para comprar uma obra de arte para entrar no museu, né? Para ficar no museu. Então, assim, eu falei da Bienal, Yolanda Penteado e o Titílio Matarazzo, nos anos 50, não me lembro agora, mas enfim, foram eles que deram origem ao Museu de Arte Contemporânea da USP, né, que é o MAC, lá em São Paulo. Além disso, o MAN, que é o Museu de Arte Moderna, e por aí vai, né? Então, estou falando só de algumas instituições. Ela abriu museus, outros museus em vários estados brasileiros, e passou grande parte da vida dela como conhecida apenas como uma dama, uma grande dama, né? Que era uma quatrocentona. E aí recai todo o machismo, né? Sim. Então, assim, eu acho que o interessante dessa tese é que eu resgatei isso e ressignifiquei, né? Então, e a partir da minha tese, a própria Bienal reconheceu o papel fundamental de Yolanda Penteado. Que legal. Né? Outro dia eu gravei um podcast para um site, e era exatamente um podcast para a Bienal de São Paulo. Né? Então, assim, a partir dessa tese, a Bienal reconheceu realmente a importância dessa mulher. E isso eu estou falando assim, o que ela fez na área de cultura, né? Mas ela foi uma empreendedora que faltam palavras, né? Aqui em Leme, por exemplo, a Fazenda, na época tinha um êxodo rural muito grande. Então, assim, para ela tentar convencer os trabalhadores a ficarem aqui na fazenda, tal, ela abriu o Rancho Empírio. Ela abriu o Clube de Campo Empírio, ela cedeu terras para o clube. Então, a primeira ideia do Clube de Campo foi exatamente essa, tentar manter os trabalhadores rurais aqui em Leme e não ir para São Paulo, né? Ela inovou com diversas culturas, por exemplo. Ela que trouxe a mandioca, ela que trouxe o bicho da seda, entre outras coisas, né, que ela fez. A cerâmica. Leme hoje tem um espaço cultural dedicado a ela? Olha, que eu saiba não. Que eu saiba não. É uma pena isso. Mas existe, será, legado de obras, história, fotos? Olha, a fazenda está impecável, né? Eu, na minha tese, eu fui visitar, fui bem recebido lá pelos donos e agradeço muito. A fazenda está praticamente intacta. É claro que teve as suas melhorias, né, assim, a modernização da fazenda, mas ela está assim, bem próxima do que ela deixou, né? Ela vendeu, na verdade, a fazenda a porteira fechada. Então, ela saiu simplesmente e deixou tudo lá. E quando eu fui fazer minha pesquisa, eu tinha um álbum caçuga assim em cima da mesa. Aí eu falei assim, posso dar uma olhadinha, né? Aí fui olhar. Nesse álbum caçuga, originais, tá? Tinham originais. Tinha um bilhete do Picasso para ela. Caramba. Para Yolanda com amor. Claro que estava escrito em francês. Tinha um bilhete do Santos Dumont para ela. Né? Mas como que a gente não tem... Como que espaço voltado para ela, gente? Exatamente. Isso é fantástico. E eu tive o privilégio também de fazer. Depois eu fui procurado pela cidade de São Paulo para fazer uma exposição sobre Yolanda Penteado. E eu fiz essa exposição, a curadoria, né? Foi no Paço das Artes, foi no Solar da Marquesa de Santos, que fica lá no centro de São Paulo. Essa exposição ficou em cartaz durante 3 anos. 3 anos. 3 anos. E quando acabou a exposição, eu consegui a doação do material e doei para o Museu de Leme. Mas assim, eu não tenho notícia se eles aproveitaram ou não. Talvez está aí o gancho para os lemenses cobrarem aí, ou
pensar em estruturar uma exposição aqui. Olha aí, eu colocando ensaio ajusta todos. Não, mas você imagina, eu fico imaginando, imagina que legal, um espaço cultural dedicado a ela, Guilherme, uma divulgação sobre tudo isso, né? E Yolanda Penteado realmente vale a pena ler. A tese está, qualquer um pode acessá-la pelo banco de teses da USP, é só colocar lá Yolanda Penteado, Marcos Mantuan, tem uma riqueza também de imagens e tal. Vamos colocar o link depois no tem muita coisa, tem muita informação. E é claro, ela era... O apelido dela, que quem deu foi o Chateaubriand, que foi exatamente quem abriu o MASP, né? E ela também participou da criação do MASP, era a Caipirinha de Leme. Então, assim, eu abri a exposição exatamente com isso, a Caipirinha de Leme. Ele falava, é claro, com uma forma carinhosa, né? E ela tinha também um outro lá que o Titilo chamava ela de Principesca, né? Que ele chamava de uma forma carinhosa, chamando de princesa em italiano. Uhum. Então, foi uma alegria, viu, falar sobre Yolanda. Caberia um podcast, acho que só sobre Yolanda. É verdade. A minha próxima pergunta ia ser sobre o legado da Yolanda, mas só que tá claríssimo. Você já deixou muito claro isso. E eu queria deixar uma colocação que eu achei muito interessante. Eu peguei da sua tese de doutorado, abre aspas, tinha uma paixão pela arte que, além do ato de colecionar, ela e seu marido queriam gerir e liderar as inovações de arte no país. É muito bonito isso. E aí, assim, eu vou até falar, assim, pegando esse gancho, né, que você citou, a generosidade que esses mecenas, que esses milionários da época tinham. Por quê? Eles, agora aspas, eles forçavam os ricos a adquirirem obras, né? Por exemplo, o acervo do MASP é um dos acervos mais importantes do mundo, sabe? Assim, é uma coisa de louco. E aí, assim, é claro que tinha um modus operandi lá questionável também, né? Porque assim, se o cara não comprasse a obra para doar para o museu, ele era sacrificado no jornal, né? Sim, sim. Então, agora não era o caso da Yolanda, não, que eu saiba. Mas Marcos, eles tinham... desculpa te cortar, mas e até pensando agora, já caminhando para uma reta final do podcast, hoje o que você enxerga como futuro seu contribuindo ainda para esse segmento de arte e cultura? O que o Marcos quer fazer ainda nesse segmento? O que o Marcos busca? Eu quero, assim, é um projeto, mas ainda está embrionário, né? Na academia eu quero fazer ainda um pós-doc em museologia, que eu saí de um portfólio muito amplo de linguagens culturais, né? Eu trabalhei durante 20 anos no CCBB, onde eu fazia tudo. E aí, nos últimos 4 anos, quando eu trabalhei no Instituto Brasileiro de Museus, o meu foco e toda a minha paixão, quando eu comecei a me dedicar aos museus, às coleções de arte e tal. Então eu quero pensar nisso. Eu quero, assim, cada vez mais poder contribuir exatamente para despertar. Assim, a gestão, ela tem isso, né? Então, assim, ela trabalha com várias frentes. Então, assim, o que mais me dá prazer é, por exemplo, convencer uma empresa a investir na cultura, né? Sem medo, né? Sem mostrar o valor que ela gera, algemas, né? Então, assim, e também poder dar acesso a quem não pode, a quem não tem. E aí, quando a gente fala em dar acesso, por exemplo, eu falo de uma cidade, de São Paulo, que o que mais tem é oferta cultural. Leme não é assim, né? Infelizmente. O estado de São Paulo, assim, a maioria das cidades não tem essa oferta, né? Sim. Então tem cidades que não tem teatro, tem cidades que não tem cinema, tem cidades que não tem biblioteca, né? Eu acho que é isso, é tentar sensibilizar essas prefeituras, esses governos, e eu tive uma experiência também com o governo de São Paulo, de poder realmente poder oferecer mais eventos, dar mais acesso às pessoas. Por exemplo, Yolanda Penteado, sabe? Leme tem que divulgar essa pessoa. Quantas pessoas hoje, talvez, a gente...
Eu não sei, mas talvez se a gente amanhã perguntar para todo mundo que está aqui dentro, quem conhece o Orlando Delgado, quantos vão conhecer? Pouquíssimos. Então, assim, eu concordo. Esse fomento à cultura, esse fomento às diversas linguagens culturais é fundamental, e eu enxergo isso como uma forma de criar mais perspectiva de conhecimento híbrido dentro das pessoas. Exatamente. O conhecimento não pode ser verticalizado, e não adianta eu ser um extremamente bom técnico programador, mas não ter uma cultura lateral para que eu possa me inserir num contexto. Eu acho que cultura, posso estar errado no que eu estou falando, mas eu penso dessa forma, eu acho que cultura te promove a você estar mais inserido dentro de uma sociedade. Te permite, te dar acesso a chegar numa roda de pessoas e ter mais acesso à informação, a troca de informação, troca de experiência. Você está muito limitado a um único assunto, ou estritamente técnico, ou estritamente a uma linguagem, te dificulta, às vezes, para numa roda, num contexto, ou enxergar a importância de um teatro, de um cinema. E quando eu digo cinema, não é o cinema americano, estou falando do cinema francês, estou falando da segunda divisão do cinema, mas que é tão importante e que talvez culturalmente é mais importante do que o cinema americano, de grandes exibições e assim por diante. Mas eu agradeço muito esse tempo que você nos dedicou. Eu sei que o seu tempo é curto. Eu acho que vamos ter que gravar mais um podcast, talvez só falando sobre a Yolanda. Eu acho que é importante que as pessoas escutem você com toda essa experiência, falando como a cultura é importante para um legado. Eu acho que estamos falando de uma pessoa que viveu em Leme, que deixou um legado. E um legado que ela não deixou para ela deixou para todos nós. Você falou os principais museus aí que ela deixou. Então eu agradeço. Vou deixar o Montoya encerrar, e no seu encerramento final eu gostaria que você comentasse 2 pontos, ou na verdade um mais focado. Cultura muda um país, e como a gente pode divulgar para cada um na nossa família, dentro da nossa família, que cultura é importante. Como mudar esse mindset? Porque às vezes você fala assim, não, vamos ler, vamos no teatro. Não tem tempo para isso não é importante. Mas deixa para você encerrar com esses 2 pontos polêmicos. Você encerra com isso. Cultura muda, e como a gente mudar o próximo nosso. Cultura muda muito. Na verdade, eu vejo a cultura como arroz e feijão. Cultura é alimento. Cultura é necessária. Cultura dá cidadania, dá poder, empodera. Então, assim, não tem como não ter cultura. Mesmo quando a cultura está asfixiada, ela existe, ela provoca, ela muda, ela causa medo muitas vezes e causa repressão, né? Mas ela está ali, ela não deixa de existir, não. O que pode acontecer é a tentativa de asfixiar isso, né? Mas, graças a Deus, aqui no Brasil a gente tem muita força ainda, né? E o que eu diria sobre estimular as pessoas a frequentarem mais é tentar descobrir aquilo que realmente elas gostam, né? Você não é obrigado a gostar de música clássica, você não é obrigado a gostar de... Né? Agora, quando a pessoa realmente se defronta com uma peça de teatro de qualidade, que não necessariamente precisa ser uma comédia, pode mudar a vida dela. Né? Eu fui mudado, eu sou esse exemplo. Né? Eu saí daqui, eu tive a mesma oportunidade que todo lemense teve, assim, no sentido de ter acesso à cultura. Né? Quase nada. Na minha época tinha uma biblioteca muito pequena, tinham 2 cinemas, mesmo assim eu consegui realmente, com aqueles filmes que eu assisti aqui nele, com tudo aquilo, com a banda, né, que eu esqueci de falar ainda, eu fui músico da banda. O seu Ari? O maestro Ari? Meu padrinho de batismo, inclusive. Toquei na banda dos 6 aos 18 anos. Enfim, mas fica para um outro podcast. Sim. Não, e o seu Ari Bassotti é uma outra pessoa que muita gente não conhece também. Sabe quem conhece muito ele? Pode falar sobre ele? É o Nailor, o Proveta, que é outra figura. Importante. Não tenha dúvida. Se você vê, num podcast, vamos de 4. Né? Pois é. Mas é isso, gente. Cultura é um universo que a gente tem que beber dessa água, né, na verdade. É um alimento mesmo muito importante. Marcos, muito obrigado em nome do Montoya e da Debbie Coffee também. Eu acho que fantástico
esse bate-papo. Fico Quanto a muito bola, tá feliz. contigo. Marcos, novamente, muito obrigado. Para mim, como lemense, é um orgulho, e como um sobrinho também é um orgulho. Acho que vocês perceberam, eu carrego o mesmo sobrenome que ele, carrego o sangue dele. Então, para mim, esse episódio foi muito especial. Eu sinto muito orgulho mesmo. E obrigado novamente, Marcos. Foi muito legal mesmo. Espero que tenha sido proveitoso para vocês também. Tenha sido interessante todos os temas abordados aqui. E para mais conteúdo, siga nosso canal aí, se inscreva no YouTube, dê o joinha e até a próxima, pessoal. Grande abraço.